Salve, galera! Então hoje nós vamos dar uma conversada sobre o processo que acabou trazendo a mão de obra africana aqui para o Brasil, certo? Então, dentro do nosso processo de colonização, a gente tem uma participação grandiosa de um elemento ou de uma mão de obra que acabou aparecendo ou sendo introjetada aqui no nosso território de uma forma, digamos, artificial forçada, né? Então, como isso acontecia? Bom, a gente já tinha ocorrido lá no processo, né, de expansão marítima, ocorreu a divisão do Tratado de Tordesilhas, onde um lado ficava pertencente à Espanha e outro lado a Portugal, porque Portugal já tinha um certo contato com o continente africano. Então eles tinham interesses econômicos nesse continente. E quando eles chegaram aqui no Brasil e começaram a explorar a nossa terra, a primeira coisa que eles vão ver é que eles precisam de mão de obra, que a nossa mão de obra que a gente dispendia aqui no nosso território era uma mão de obra indígena. Em primeiro momento houve uma participação voluntária desses povos, mas que ao longo da história eles passaram a se exilar no interior das matas, fugindo dessa exploração do português. Então, o Brasil aqui no nosso território, matéria que era extraída de forma de pilhagem mesmo, né, sem controle para obter lucro na Europa, a gente começa a perceber que a economia começa a ficar defasada. E entre perder um território gigantesco que era o território, e que ainda é o território brasileiro, né, ou investir e implementar uma nova cultura, uma nova forma de explorar essa terra, eles optaram em explorar essa terra, né, tendo em vista que eles já tinham uma grande participação com os povos africanos. Então eles já haviam tido contato com esses povos africanos, sabiam desde a história clássica, né, como funcionava a questão da escravidão dentro do território africano, né? Então quando a gente estuda lá, principalmente o Egito, né, a gente tem duas divisões bem claras do processo de escravidão. Ou a pessoa acaba sendo escrava em função de dívida, seja lá qual for a dívida, né? Ou através da escravidão por guerra. Ou seja, todo o povo que acabava perdendo a guerra acabava se tornando escravo, né? Inclusive a gente tem esse tipo de citação em hinos, né, por aí afora, né? A gente sabe bem. Tudo bem. Não estamos aqui para fazer propaganda de governo. Tô fora, certo? Então como se dava essa exploração? Bom, quando a gente está lá na pré-escola, por aí, né, nas séries iniciais, a gente tem uma história romantizada de como foi esse contato com o português, com o nosso nativo aqui. Na verdade, esse contato ele se deu de uma forma bem diferente, né? A gente já tratou, já conversou sobre isso. Mas na África, como o primeiro contato dos portugueses com os nativos era justamente porque eles necessitavam de alguma coisa desses nativos, e essas coisas eram normalmente comida e água para abastecer as embarcações para contornar o continente africano e ir em direção à Índia, eles acabaram então criando esse vínculo romantizado. O que é um vínculo romantizado? Bom, essa historinha que a gente escuta de que os portugueses chegaram trocando um espelho, trocando uma lâmina, trocando algumas coisas com esses nativos. No primeiro momento até aconteceu, né? E eles também perceberam que culturalmente, dentro do território africano, principalmente nessa época de formação, né, haviam muitas tribos dentro do continente. Não havia essas fronteiras políticas demarcadas de território. Aqui é a Líbia, aqui é a Angola e assim por diante, né? Não tinha essa divisão. Era um território africano gigantesco aberto, né? Com exceção do território que pertencia ao Egito, que já era dominado, né? E já tinha um desenvolvimento bem diferenciado das demais regiões da África. Então, visando isso, eles perceberam que os nativos entravam em confronto com outras tribos, e essas tribos que acabavam perdendo ou sucumbindo à guerra acabavam se tornando escravos. E esses portugueses então passaram a observar esse tipo de movimento e passaram a utilizar esse movimento. De qual forma? Bom, os caras têm escravos, vamos comprar esses escravos deles.
né? Então, houve essa compra, essa troca. Normalmente, nesse período acontece uma coisa bem relevante até, tá? A gente percebe que quando os portugueses passaram a comprar escravos na África, né, de uma forma grotesca, assim, em grande escala, e trazer elas, na verdade eles espalharam os africanos por boa parte do mundo afora, tá? Mas aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, a gente percebe que os portugueses brasileiros, né, eles passaram a comprar esses nativos com fumo de corda, ou seja, o fumo do palheiro aquele, né? E então isso não dá valor nenhum à vida humana, né? E com isso então eles passaram a ser uma mercadoria. Como a maioria dos africanos tinha a sua própria religiosidade, né, cultuava os seus santos, os seus deuses, seja lá o que for, eles passaram a perceber que, pô, eles não são católicos, eles não têm essa filosofia cristã, né? Eles não seguem essa religião. Então eles não têm alma, então a gente pode escravizar ele como a gente escraviza um gado para puxar um arado, um cavalo para puxar uma carroça, né? Um cachorro para ir caçar e assim por diante. Eles viam os africanos dessa maneira, como uma mercadoria viva e como um animal, certo? Então o que se passava? Eles vinham normalmente acomodados em navios negreiros, certo? Inclusive tem uma música do Rapa que se remete a isso, né? Comparando um camburão a um navio negreiro. É interessante ouvir para se ligar nesse contexto, né? Mas esses navios negreiros, normalmente não, todos eles vinham abarrotados de escravos e eram levados para os portos aqui do Brasil, certo? Chegando nos portos aqui no Brasil, então se fazia uma seleção bem rápida, né? Pensando que são animais, a primeira coisa que eles olhavam era a apresentação, né? Se era um cara forte, robusto ou um cara mais magro, né? Observavam a canela, né? A espessura da canela. Escravos com canela grossa, eles falavam que não servia para trabalho, né? Eles eram ditos como vagabundos. E os escravos de canela fina e com certo robustez, né? No seu físico, eram utilizados então para trabalhos físicos mesmo, né? Não existia trabalho intelectual nessa relação de escravo, certo? Era trabalho físico. Então, e além do que, eles observavam os dentes para ver se os dentes estavam gastos. Isso lembra muito uma inspeção para cavalo, né? Quando tu vai comprar um cavalo, alguma coisa desse tipo, tu dá uma olhada nos dentes para ver a idade, para ver como é que tá o bicho, né? Era a mesma coisa com os africanos, tá? Então esses africanos, além de normalmente eles serem um prisioneiro de guerra dentro do seu território africano, ele acabou sendo exilado num país muito distante do dele, com uma cultura totalmente diferente. Em primeiro momento, eles pegavam escravos do mesmo local e largavam aqui no Brasil no mesmo local, na mesma região. Só que isso, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que possibilitava esses escravos se rebelarem, né, e se organizarem para se rebelarem também, né? Então eles começaram a pegar das diversas colônias que os portugueses tinham na África, tribos diferentes, onde linguagens são faladas diferentes, então a comunicação ficava dificultada. Com isso, então, organizar um motim, se rebelar contra o patrão, contra o chefe, contra o fazendeiro, quem te comprou, digamos assim, ficava bem mais complicado, né? Então, isso fazia com que apaziguava as revoltas dentro do nosso território, certo? O que acontecia aqui? Bom, chegando aqui no Brasil, ele era vendido conforme a sua tabela de espessura de canela, condições dentárias, né, força física e etc. E eles eram destinados a trabalhos físicos. Normalmente eles ficavam alojados numa senzala, né, que ficava numa fazenda no interior, e eles foram inicialmente utilizados para iniciar o processo de plantio de cana-de-açúcar no nosso litoral. Por que no nosso litoral? Porque o nosso litoral ele possibilitava, né, um melhor acesso pela via marítima. Tá? Já o interior do Brasil, que começou a ser desbravado através das bandeiras, eles apresentavam condições
mais desfavoráveis à cana-de-açúcar. Por quê? Porque para te plantar cana-de-açúcar não adianta tu querer plantar cana-de-açúcar no meio do mato, né? Tu vai ter que colher essa cana-de-açúcar, né? E essa cana-de-açúcar, ela não era uma cana-de-açúcar para plantar cana-de-açúcar, né? Não era reflorestamento de cana-de-açúcar. Era justamente para obter lucro através de um subproduto dessa cana-de-açúcar, que vinha a ser o açúcar, tá? Então, como vocês podem perceber, o açúcar, ele é a droga mais consumida do mundo até hoje. E quando surge a questão de temperos, sals e outras especiarias, o açúcar ele começa a ficar muito impulsionado, né, economicamente nesse período que é basicamente mercantil. O que é um período mercantil? De troca de mercadorias. Tá? Não tem ainda aquele valor do capital, do dinheiro como a gente tem hoje. Tá? Então era um mercantilismo. Tá? Então, visando isso, os portugueses trouxeram esses africanos para cá justamente para poder plantar cana-de-açúcar no litoral. E para plantar cana-de-açúcar, tu tem que preparar o terreno. Então, tu tem que desmatar, criar um terreno vasto, quase sempre plano, né? Não vai querer plantar na pedra, né? Cana-de-açúcar, então numa planície ou em algo plano. Então, o litoral é muito favorecido em função disso, dessas características. E eles então começam esse processo de plantação de cana-de-açúcar. Inicialmente se começa a preparar o terreno. Junto com essa preparação do terreno se faz os primeiros engenhos, né? E o que vem a ser o engenho? O engenho é justamente o local onde vai ser processada essa cana-de-açúcar. Só que a gente fala hoje, vai ser processada a cana-de-açúcar. Tu imagina um puta empreendimento, né? Um puta local onde vai ter condições de produzir algo em grandíssima escala. No entanto, o que a gente percebe nesse período, nada mais é do que um gazebo melhorado. O que é um gazebo melhorado? Uma espécie de galpão com telha feita de barro. Normalmente essa telha era feita na coxa, né? Então, imaginando que o meu braço aqui é a coxa, eu largo o barro aqui e moldo ele dessa forma aqui, né? Então, eu vou ter uma telha canoa, que se fala, né? Então, eu com duas telhas canoa, eu boto uma assim e boto a outra assim. E vou fazendo um telhado. Então o telhado ele era feito dessa forma. Então nada mais era do que um galpão com telhado de telha de barro, feita por escravos que normalmente tinha canela grossa, então eles eram vistos como vagabundos, e fazendo essa telha bem na coxa. Tá? Então a gente tem nesse processo um negócio que a gente diz, né, um ditado popular que diz, fulano faz as coisas nas coxas. Por quê? Porque é vinculado a esse processo de escravidão lá do nosso início da colonização. Então é interessante perceber algumas ligações que a gente usa ainda hoje e que vêm ao longo da história. Tá? Então nesse engenho o que eles faziam? Basicamente eles moíam a cana, né? Faziam o que a gente chama de guarapa. Através dessa guarapa ia para um panelão gigante, normalmente de ferro, lembrando aquele panelão da bruxa, tá ligado? Aquilo ali, mais ou menos isso. E fogo nele, aonde então eles iam apurar. O que é apurar? Eles vão preparar o chamado melaço, porque o açúcar que a gente conhece hoje, que a gente vai lá no mercado e pega um pacotinho de açúcar ali, ele é branquinho, bonitinho, refinado, né? Naquele tempo não é açúcar assim, ele lembra um mel viscoso, entendeu? Ele lembra o que a gente chama de melaço. Tá? O puxa-puxa ele é muito denso ainda, né? Muito rígido em relação ao melaço. Tá? Ele lembra realmente a textura de um mel. Então é uma cana de açúcar adocicada em função do processo de cozimento. Tá? Então nesse processo de cozimento tu vai ali esquentando essa guarapa e vai mexendo, e vai mexendo, e vai mexendo até dar a liga, a apurar, ficar na textura que eles utilizavam para vender. Certo? E nesse processo de exploração da cana-de-açúcar, a gente vê principalmente mão de obra africana, tá? Na sua grande maioria. Por quê? Porque o nosso índio, o nosso nativo aqui da terra, ele nunca precisou plantar, certo? Ele não precisou plantar, ele simplesmente caçava e coletava o que tinha aqui na nossa região. Né? Então, como aqui sempre teve
abundância, né? Uma observação bem simples, baseada na questão do darwinismo, da evolução humana, nossas espécies de primatas, ou seja, de macaco, todos eles são pequenos, né? Não são mamute, certo? Eles não são gorilas, né? E todos eles têm rabo, tá? O que tem a ver o rabo? O rabo, porque o rabo ele serve para se apoiar em galho. No momento que o macaco desce da árvore e vai viver no solo, como o gorila, que é um macaco de grande porte, a primeira coisa que ele perde é o rabo. É uma adaptação da espécie para melhor se deslocar no território, certo? Então isso prova que o nosso macaco aqui nunca passou fome. Consequentemente, o nosso índio também nunca passou fome nesse período, né, de colonização e do processo todo que eles ficaram aqui vivendo, digamos, sozinhos, só os nativos, os nossos ameríndios, que a gente diz, né, ou índios americanos, certo? E é interessante perceber isso, tá? Então, quando começou esse processo, eles precisavam de alguém que soubesse plantar. E o africano já tinha essa cultura da plantação, né? Pô, querendo ou não, o Egito, né, fica no nordeste da África, tá? E eles já plantavam no Egito há 5.000 anos atrás. Então essa cultura da plantação, da agricultura, né, a cultura da agricultura, ela foi desenvolvida na África. Bem como esse africano ele vai desempenhar todos aqueles papéis que também foram incumbidos aos índios, certo? Que é ser alfaiate, sapateiro, carpinteiro e etc. Né? Basicamente, profissões, ofícios que podem ser aproveitados pelos colonizadores, que nesse caso eram os portugueses. Porque, na verdade, o que interessava para o índio andar de sapato? Não interessava, certo? Não interessava andar de sapato. O que interessava para o índio? Andar vestido no meio do mato. Se eles passaram a vida toda andando seminu ou nu dentro da mata, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, os nossos índios, eles não andavam pelados, certo, galera? Porque todo mundo que mora aqui no Sul sabe que o inverno aqui é rígido, certo? Muito frio, muito rigoroso. Acaba sabendo que o salário do índio não dá condições de procriar. Então teria morrido todo mundo se eu andasse pelado aqui nos pampas gaúchos, certo? Mas nas regiões mais quentes, perto do Equador, da linha do Equador, com certeza a galera andava peladona no meio da mata, certo? Sem problema nenhum. Como diz, né, a maldade está nos olhos de quem vê, certo? Então isso era uma coisa muito comum aqui no Brasil, principalmente, né, no processo de colonização. Então esses africanos que acabaram vindo para cá, também eles eram nativos africanos, então eles tinham a cultura deles, eles também andavam em algumas regiões seminus, certo? E acabam vindo para cá tendo que absorver, introjetar toda uma cultura que não era deles, certo? Então esse impacto cultural que os africanos sofreram ao vir para cá, isso pouca gente fala, certo? Todo mundo fala com uma forma de vitimismo em relação a esse povo africano que acabou sendo trazido para cá de forma obrigada e tentando resgatar o que eles perderam. Mas eles perderam já quando eles saíram da África, né? Então não tem como tu resgatar isso. É muito complicado tu resgatar isso. Tu tem que respeitar todas e qualquer classe, etnia, né? Credo religioso. Por quê? Porque todo mundo é igual, certo? Isso é fato, tá? Então não adianta tu querer distinguir, fulano de tal é europeu, é melhor do que eu. Não é europeu e não vai ser melhor do que tu. Quer dizer, pode até ser europeu, mas não é melhor do que tu, porque vocês tiveram a mesma origem, tiveram o mesmo processo de evolução, certo? O que a gente percebe aqui é que há a exploração do homem pelo homem. Então, como havia ideais econômicos onde a metrópole queria, de uma forma, obter lucro, foi o que eles obtiveram. Simplesmente foram lá e foram atrás desse lucro, através da exploração da cana-de-açúcar, através do homem pelo homem, né? Primeiramente explorando os nativos aqui da América, depois passaram a explorar os nativos africanos e espalhar esses nativos africanos por todo o território, todo o globo, na verdade, né? Então a gente tem ali o processo de independência do Haiti que, o processo inicia a partir da escravidão, coisa que aqui no Brasil não foi assim dessa forma.
né? Então, o contingente de africanos que existia no Haiti era muito maior do que o contingente de africanos de imigrantes da metrópole. E aqui no Brasil também, só que aqui no Brasil o que aconteceu? Faltou organização entre os escravos para poder propiciar uma volta por cima, né? Uma tomada de poder, certo? Então a gente começa a perceber essas pequenas diferenças. Mas um fato que é inegável é que os africanos vieram para cá através da mão de obra, né? Para servir de mão de obra, através dos portugueses. E esses portugueses, sim, foram responsáveis pela, digamos, exílio deles, né? Eles eram presos de guerra, na verdade, né? Presos de guerra dentro do contexto lá da sua tribo, dentro do contexto da sua realidade. E acabaram sendo exilados aqui no Brasil e permaneceram aqui. A maioria morreu aqui, né? Então, só deixou o seu legado, né? Através da sua herança, através da sua crença que acabou perpetuando, que deu origem à nossa religião basicamente brasileira, que é a Umbanda, né? Então a gente tem esse legado, certo? Mas esse vídeo ele foi basicamente para exemplificar como e para que esses africanos acabaram vindo para cá, né? E lembrar que essa questão racial ela é complicada, certo? Porque por trás dela vem uma questão de dominação e poder. Tá? Então a gente tem essa busca da quebra do racismo justamente por causa disso, certo? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, chama aí nos comentários que a gente tenta sanar, tá? Um abraço e até mais. Falou, galera!